Hoje é dia de festa na casa do Pai. Todo dia é festa na casa do Pai. Sempre existe uma chance, sempre há tanta esperança. Como toda criança, minha festa é na casa do Pai. Porque o filho retorna para a casa do Pai, no lugar do folguedo, casa do Pai. Nosso Deus amoroso, nosso Pai carinhoso. Todo dia é dia de folia na casa do Pai. Graças a paz do Senhor. Privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs nessa noite. E eu gostaria de convidá-los e convidá-las para o Evangelho de João, capítulo de número 4, e nós vamos ler a partir do verso de número 46. Evangelho segundo João, capítulo 4, a partir do verso de número 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se, porventura, não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Muito bem. Nós, no nosso primeiro encontro, falamos que estávamos conversando sobre a manifestação da glória do unigênito do Pai. Na primeira reunião que nós tivemos, nós conversamos sobre as duas glórias de Jesus. Jesus tem a glória que ele tinha antes que houvesse mundo, que foi exatamente o que ele pede em João 17, que o Pai lhe glorifique com a glória que ele teve antes que houvesse mundo. E João também nos fala da glória do unigênito do Pai. Então, a glória do unigênito do Pai é a glória que Jesus demonstra enquanto andou entre nós. A glória que advém do seu esvaziamento, do fato de ter abandonado a sua glória, assumido a forma de servo, ter sido achado em figura humana, e em figura humana dispor-se a ser obediente até a morte e morte de cruz. Então essa glória, os sinais, os prodígios, os milagres, como nós os chamamos,
eles são resultado da manifestação da glória do unigênito. Ou seja, eles são resultado da ação de Jesus para a salvação do homem. Estão todos vinculados à missão redentora de Jesus. A missão redentora de Jesus, que é o Cristo de Deus. E ela, não apenas esses sinais, não apenas revelam o poder que está com Jesus, o poder do Espírito Santo que está com Jesus, uma vez que Jesus anunciou-se a si mesmo dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, para anunciar libertação, para pôr em liberdade os cativos. Então, os sinais não apenas demonstram esse poder que é do Espírito Santo e que estava em Jesus, com Jesus e sobre Jesus, mas eles também nos ensinam a forma como Jesus se portou e o que é que Jesus queria comunicar com aqueles sinais, porque afinal de contas são sinais. Eles foram provocados pelo Espírito Santo através de Jesus e por Jesus sob o Espírito Santo para mostrar algo, para demonstrar algo, para apontar algo, que é o que nós chamamos, ou que o apóstolo João chama de a manifestação da glória do unigênito do Pai. Então, vamos nos voltar a esse texto para trabalhar nessa perspectiva. Qual é o sinal que está aqui? Sinaliza o quê? Mostra o quê? O que é que o Senhor quer nos ensinar? O que é que nós podemos e devemos aprender aqui nesse sinal, para além do milagre em si? O milagre em si fala do poder que havia sobre Jesus, em Jesus, com Jesus, uma vez que o Senhor era o ungido do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele é o ungido do Pai, e como ungido do Pai, ele contava com toda a manifestação possível do Espírito Santo, para sinalizar algo. A Trindade está em missão. Então, Jesus não está operando milagres a esmo. Jesus não está operando milagres sem propósito. Jesus não está operando milagres apenas para demonstrar algum poder. A Trindade está em missão. E a missão da Trindade é missão de redenção, de salvação dos seres humanos. Então, isso que a gente deve observar quando a gente olha para os milagres, para os sinais que nós chamamos de milagres, para a gente entender como Jesus fazia e o que é que ele estava sinalizando para nós, o que é que ele estava mostrando para nós, o que ele estava ensinando para nós. Muito bem, Jesus está voltando da Judéia, ele volta para Caná da Galileia, e um oficial do rei, lá da região de Cafarnaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho. Ou seja, que fosse com ele para Cafarnaum. Essa é a ideia aqui. Ele vem e fala com Jesus: vem comigo para Cafarnaum, porque o meu filho está doente, e eu queria que o senhor descesse para Cafarnaum para curar o meu filho. Esse é o pedido
descesse comigo para Cafarnaum para curar o meu filho. Esse é o pedido do oficial do rei. Então nós temos algumas informações interessantes aqui. A primeira informação interessante é que o milagre de Caná da Galileia, que inclusive foi o milagre ou o sinal que nós estudamos na primeira vez, que o milagre de Caná da Galileia, onde a água se fizera vinho, onde da água ele fez o vinho, se espalhou. Embora Jesus tenha feito o milagre mais discreto possível, até onde um milagre pode ser discreto, é óbvio, não é? Porque Jesus não foi lá orar, por exemplo. Ele poderia ter ido depois que as 6 talhas estavam repletas de água, ele poderia ter ido lá, estendido as suas mãos e orado sobre as talhas e transformado a água em vinho. Mas se ele tivesse feito isso, ele teria exposto o casal. Ele teria exposto toda a situação de fragilidade, de pobreza, de vergonha, de vexame que o casal estava sofrendo, porque afinal de contas acabaram o vinho. O vinho não era de grande qualidade, acabou antes do que se esperava e só expunha a fragilidade social do casal. E portanto, os expunha a um vexame que naquela cultura era importante. Então, se Jesus tivesse ido até as talhas, o local onde estavam as talhas, e orado, de certo teria transformado a água em vinho sem problemas, mas também teria exposto o casal. E Jesus não veio para isso. Jesus não veio para julgar, não veio para expor, não veio para condenar. Jesus veio para salvar. Aliás, é o capítulo 17, o versículo 17 do capítulo 3 de João. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, por isso que vale a pena ir a Jesus, porque o ministério de Jesus é operar, é ser agente da redenção do Pai. Muito bem. Então, o milagre de Caná de Galileia se espalhou. Ou seja, os garçons fizeram a sua parte, porque só os garçons sabiam, né? O mestre Sala chamou o noivo e disse: escuta, você é um sujeito diferente, né? Porque todo mundo põe primeiro o bom vinho, depois, quando o pessoal já bebeu o suficiente, ou mais do que o suficiente, põe qualquer outro, porque o camarada já perdeu a noção da qualidade. E você fez o contrário, você guardou o bom vinho até agora, e aí você imagina o jovem noivo dizendo: vinho? Que vinho? Eu guardei? Não guardei nada. Não, o vinho aqui que os meninos vieram me trazer, vinho que trouxeram, não sei de onde veio esse vinho. Bom, os meninos disseram que as 6 talhas estão cheias de vinho, 920 litros de vinho. E aí imagina o noivo dizendo: olha, eu desculpo, mas a notícia é boa e é surpreendente, porque que ótimo que agora tem vinho para dar e vender, né? Mas eu não sei que vinho é esse aí, não. Eu não sei de onde que veio, não. E eu não comprei vinho nenhum, nem pedi para providenciar nada, nem estou sabendo. Aí você pode imaginar que a cena seguinte é chamar os garçons e dizer: ó, o noivo aqui está mais surpreso do que eu. O que foi que aconteceu? E aí eles disseram: o filho da Dona Maria, que mandou a gente encher as talhas com água, depois mandou trazer um pouco da água para cá, e quando a gente trouxe não era mais água, era vinho. Pronto, isso deve ter se espalhado por toda a circunvizinhança como um rastilho de pólvora. E aí esse homem está com um filho doente, ele é de Cafarnaum, e ele ouve falar do milagre, certamente, porque é o segundo milagre em Caná da Galileia. Depois Jesus tinha ido para a Judéia e não era tempo de internet, e nem mesmo de correio.
como nós o conhecemos hoje. Então não dava para saber. Se ele fez alguma coisa na Judéia, o camarada que estava em Cafarnaum não tinha como saber. Não em tempo recorde. Mas ele deve ter deixado alguém de prontidão em Caná, dizendo: olha, quando ele aparecer em Caná, se ele aparecer, você me avisa. Então ele ouviu dizer, alguém contou para ele deixou alguém de sobreaviso, o milagre de Caná tinha se espalhado, o testemunho dos garçons tinha surtido efeito, os garçons fizeram a parte deles no milagre. Disseram: foi o filho da Dona Maria mesmo. Foi ele mesmo. Ele disse isso, a Dona Maria falou para a gente: façam tudo o que ele disser, e ele disse: enche as talhas d'água. E a gente, inacreditavelmente, a gente obedeceu o homem e encheu as talhas d'água. E aí ele diz: pega um pouco dessa água e leva para o mestre-sala. Nós pegamos um pouco da água, levamos para o mestre-sala, não era mais água, era vinho. Foi ele mesmo. Pronto. Temos um profeta poderoso entre nós. Essa é a lógica. Temos um profeta poderoso entre nós. Eles não sabem que Jesus é o Messias, eles ainda não atrelaram Jesus ao Messias, mas eles estão esperando o Messias. Eles estão esperando alguém que vai dar direção para Israel. Eles estão esperando alguém que vai manifestar a presença de Deus em Israel e vai levantar Israel. Eles estão esperando o Messias. Mas o primeiro movimento é: temos um profeta poderoso entre nós. Bom, o profeta poderoso voltou para Caná da Galileia. Aí, rapidamente, o oficial do rei, que tinha um filho doente, portanto, numa situação de angústia, talvez e certamente de desespero, foi ter até Jesus. E ele chegou lá e rogou a Jesus que viesse com ele para Cafarnaum para curar o seu filho que estava à morte. Bom, esse é o homem oficial do rei, o rei Herodes. Ele é um homem poderoso, ele está acostumado a ser obedecido, ainda que ele trate Jesus com deferência, porque afinal de contas está diante de um profeta poderoso, ele está acostumado a ser obedecido, está acostumado a dar ordens e a ser atendido imediatamente. E ele vai até Jesus e roga. Então, mais do que ele não dá uma ordem, ele faz um pedido, um clamor, suplica a Jesus que desse para ele para curar o seu filho que estava à morte. Ora, devia ser muito honroso prestar serviço para um oficial do rei. Quem é que não precisa de ter amigos perto do rei? Quem não precisa de conhecer gente que pode influenciar o rei, ou que pode me fazer chegar perto do rei? Quem não precisa disso? Jesus não precisa, porque Jesus responde duramente para o homem. Ele diz: se vocês não virem sinais e prodígios, vocês não vão crer. Ele dá uma bronca no homem, ele diz: olha, você não tem fé. Você está me pedindo aqui e você não tem fé. Quer dizer que se você não me vir, se eu não for, se eu não descer a Cafarnaum, você não vai acreditar mesmo, hein? Aí você diz: peraí. Como que o homem não tem fé? Como que o homem não tem fé? O homem acreditou que Jesus tinha feito um milagre. O homem acreditou que Jesus tinha transformado água em vinho. O homem deixou alguém de sobreaviso em Caná da Galileia com uma orientação muito clara.
muito clara: caso o filho da Dona Maria volte por aqui, me chama, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de socorro, meu filho está doente. Os médicos o desenganaram. Bom, ele é um oficial do rei, ele deve ter recorrido a muita gente. Ele tinha condições de pagar os tratamentos que tivessem disponíveis. É possível que não fossem lá nada parecido que fosse um negócio tosco, é óbvio, nada parecido com o que a gente chama hoje de tratamento, mas ele tinha acesso e teria acesso ao que houvesse de melhor, ainda que o melhor dele, para nós, hoje não seria nem considerado como qualquer movimento médico ou medicinal, não importa. Para a realidade dele, ele tinha acesso. E ele acreditou. Afinal de contas, ele se deslocou de Cafarnaum para Caná da Galileia. E ele acreditou que Jesus tivesse de fato feito um milagre extraordinário, diga-se de passagem, que é transformar água em vinho. Tá certo? Não se sabe de nada parecido com isso em Israel. Esse poder aí de alterar moléculas. Ninguém soube disso em Israel. Soube de multiplicação, como o profeta que mandou a senhora recolher todos os vasilhames que tivesse e fosse derramando azeite. Quantos vasilhames tivesse, tanto de azeite ela teria. Então, o milagre da multiplicação, eles já tinham visto falar. Mas esse, uau! E o homem não acreditou? Claro que acreditou. O homem veio de Cafarnaum justamente porque acreditou. E Jesus disse: você não tem fé. Quer dizer que se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum vocês crerão. Crerão no quê? É isso, que ele era o Messias. Quer dizer que se eu não ficar fazendo milagre aí à torta e à direita, vocês não vão crer que eu sou o Messias? Essa era a lógica. Mas ele acreditou. E Jesus disse que ele não tinha fé. Por que Jesus disse que ele não tinha fé? Porque ele acreditou que Jesus tinha poder e não que Jesus tinha autoridade. Ele acreditou que Jesus tinha poder, mas não que Jesus tinha autoridade. Ele tinha uma teologia sobre profetas poderosos. Isso vai se repetir nas Escrituras quando Jairo vai procurar Jesus. Ele tinha uma teologia sobre profetas. Ele entendia e ele aceitava Jesus como um profeta poderoso, poderoso como Elias, poderoso como Eliseu. Afinal de contas, Israel já havia conhecido profetas poderosos. Está certo que há muito tempo, mas já havia. Estava lá, estava no Torá, estava nos profetas. Moisés mesmo era um profeta poderoso. Então Israel estava acostumado com profetas poderosos e tinha uma teologia sobre como o poder de Deus passa pelos profetas e promove milagres, transformações, inclusive algumas extraordinárias, como até mesmo ressurreição, cura de lepra, multiplicação, etc, etc. E como é que é? Leva o profeta, ele estende a sua mão, impõe a sua mão sobre o necessitado,
E o necessitado fica curado. Por quê? Porque o poder de Deus passa pelo profeta e atinge o irmão, o necessitado, o carente, o morto, até. Tem muitos irmãos hoje que creem assim também, ficam passando unção um para o outro, das formas mais curiosas possíveis e imaginárias. O Edu estava me falando lá que o irmão mesmo recebeu uma unção poderosa por meio por meio de uma ação inusitada de um profeta poderoso. Então, tem de tudo. Tem de tudo. Então, aquele moço tinha uma teologia, que não era só dele. Como eu disse, essa teologia vai reaparecer. Essa teologia vai reaparecer, não era só dele, era comum. O profeta poderoso estende a sua mão, toca no necessitado, independente da necessidade que a pessoa tenha, e o poder de Deus, que passa pelo profeta, opera o milagre. Então, Senhor, vem comigo para Cafarnaum, porque o meu filho está doente. Então eu quero que o Senhor venha e cure o meu filho. E aí é óbvio, o filho está a quilômetros de distância. O profeta precisa então deslocar-se por essa distância, para então entrar em contato pessoal com o meu filho, impor-lhe as mãos e então operar o milagre. Isso é teologia. Teologia é um discurso sobre Deus, a partir da revelação ou da experiência. Da experiência é sempre uma teologia duvidosa. Da revelação é potencialmente segura. Pode ser um equívoco também, mas é potencialmente segura, porque é da revelação. Mas teologia é um discurso. Um discurso que explica ou tenta explicar a ação de Deus, ou como Deus age, ou o que é que Deus quer. Então esse homem tem uma teologia sobre a ação de Deus por meio dos profetas. É uma teologia da experiência, do relato experimental. Não tem uma descrição normativa na Bíblia dizendo isso, mas tem muitas experiências de profetas que tocaram, etc, etc. Bom, e Jesus disse que ele não tinha fé. Mas acreditar que alguém tem poder não é ter fé? Tudo bem, ele não entendeu que Jesus tivesse autoridade, mas acreditar que alguém tem poder não é ter fé? Acreditar que Deus tem poder não é ter fé? Não. Não. É ter lógica. Se é Deus, só pode ter poder. Senão, não tem Deus. Fé é crer na autoridade. Fé é crer no caráter. Fé é crer que se Deus disser, basta. Aliás, foi assim que Jesus venceu Satanás. Porque Satanás disse para ele assim: você está com fome? Claro, né? 40 dias sem comer. Claro que está com fome.
40 dias e 40 noites sem comer, claro que ele está com fome. Ele ficou esperando Satanás, Satanás ficou esperando ele ficar com fome. Porque ele ia lá para tentar Jesus. Como é que você tenta Jesus? Como é que você tenta Jesus? Jesus não tem pecado. Jesus não nasceu em pecado. Jesus não tem natureza corrompida. Como é que você tenta Jesus? Qual é a única parte fraca de Jesus? O corpo. Porque embora Jesus seja verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem. Ele está num corpo que precisa comer. Ele está num corpo que precisa dormir. Ele está num corpo. Então o que você faz? Você deixa o corpo, a única parte frágil de Jesus, manifestar toda a sua fragilidade. Porque Jesus não foi para o deserto para fazer jejum. Jesus foi enfrentar o diabo. Aí primeiro dia o diabo não veio. Segundo dia o diabo não veio. Primeira semana não apareceu. Segunda semana não veio. Terceira semana nada. Quarta semana não apareceu também. Quinta semana nada. Jesus já está chegando no limite do corpo humano. 3 dias depois ele aparece. Está com fome? Claro. Transforma as pedras em pães. Você não é o homem de Deus, você não é o profeta poderoso, você não é o Messias. Transforma a pedra em pão. Você não é o Filho de Deus? Não foi isso que nós ouvimos lá no seu batismo? Esse é o meu Filho amado em quem me comprazo? Então, transforma as pedras em pães. E Jesus disse, não ouvi nenhuma ordem do Pai, enquanto o Pai não der ordem, meu corpo espera. Porque não é só de pão que vive o homem. Você é dos tais que só age segundo a palavra de Deus? Pois na palavra de Deus está escrito que os anjos receberam ordens para você não tropeçar em pedra alguma. Vamos ver se a palavra de Deus funciona? E aí Jesus diz, não vou tentar a Deus, ele já falou, basta. Isso é fé. O primeiro movimento de Jesus, quando ele disse, eu não ouvi palavra nenhuma de Deus, enquanto Deus não falar, meu corpo espera, isso é obediência. No segundo movimento, quando o diabo disse para ele, tá bom, então, vamos ver se a palavra de Deus funciona, ué. Você não é dos tais que gosta da palavra? Vamos ver se funciona. Pula! E Jesus disse, não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus falou, já disse, eu já sei, já basta. Quando houver necessidade, e se houver necessidade, a palavra se cumprirá. Isso é fé. E o terceiro movimento, quando ele disse, tá bom, então você quer mesmo salvar os homens, etc, 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 aí, você gosta dessa raça? Ok, eu entrego tudo para você. E você não precisa morrer. E Jesus disse, arreda Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus prestarás culto. Isso é adoração. Então no primeiro movimento Jesus demonstrou a sua obediência. No segundo movimento Jesus demonstrou a sua fé. No terceiro movimento Jesus demonstrou a sua adoração. Não me prostro diante de nada, nem de ninguém, mesmo que isso custe a minha vida. Ninguém, além de Deus, me verá de joelhos dobrados.
Isso é adoração. Então, é isso que Jesus está dizendo que esse moço não tem. Ele tem lógica, mas não tem fé. A lógica dele é: se ele pôde transformar água em vinho, então ele é um profeta poderoso. Ele provavelmente poderá curar o meu filho, desde que, seguindo o que se sabe sobre os profetas, ele venha comigo para Cafarnaum, imponha as mãos sobre o meu filho, e então permita que o poder de Deus que está nele alcance o meu filho, e o poder de Deus que está nele curará o meu filho. Isso é lógica. Isso não é fé. Jesus disse: vocês não vão crer que eu sou o Messias se eu não ficar fazendo milagre a 3 por 2 e fazendo tudo que vocês acham que eu tenho de fazer para provar que vocês não têm fé. Aí, num primeiro momento, o homem não sabe o que dizer. Você saberia? Não, nem eu. Então ele faz o que lhe é próprio. Ele disse, ele roga, né? Agora ele já está deprecando, já está clamando, já está em frangalhos aqui. Ele roga: Senhor, desce antes que meu filho morra. É quase como se ele dissesse para Jesus: desculpa, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Eu só sei de uma coisa: meu filho está morrendo, e o senhor é um profeta, e eu vim aqui, e o senhor está dizendo que eu não consigo crer. Então, eu não sei mais o que dizer, eu não sei mais o que fazer. Senhor, desce antes que o meu filho morra. E aí, isso aqui é impressionante. Jesus não faz um discurso. Podia. Podia fazer um discurso e ensinar para o sujeito a diferença entre fé e lógica. Ou crença, como diria o Magnus. Certo? Mas Jesus simplesmente diz para ele: vai para Cafarnaum, teu filho vive. E aí aconteceu um negócio impressionante. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. E Jesus disse: vai, teu filho vive. Isso é uma palavra de autoridade. Não é uma palavra de poder. É uma palavra de autoridade. Poder é uma coisa que se demonstra. Autoridade é um ambiente que se cria. Poder se demonstra. Estendeu a mão, deu a ordem, como Jesus fez muitas vezes. Por exemplo, com um rapaz que estava morto.
A autoridade é um ambiente que se cria. Uma convicção que nasce no coração. Uma certeza. Exatamente como Hebreus descreve fé. Fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Olha aqui a fé. Agora ele tem certeza das coisas que espera e convicção de que já aconteceu o que ele não vê. Isso é fé. E isso é dom de Deus. É fruto da audição da palavra de Jesus. Vai, teu filho vive. Aconteceu alguma coisa com aquele homem. Porque a lógica é que, sustentado pela teologia que o levou até lá, sustentado pelo raciocínio, pelo discurso que o levou até Jesus, que o levou até Caná da Galileia, a lógica é que ele se voltasse para Jesus e dissesse: Jesus, eu não estou entendendo você. Pelo amor de Deus, vem comigo. Isso era a lógica. Mas algo pegou aquele homem. Gerou convicção, certeza. Vai. Com isso, Jesus estava ensinando algumas coisas impressionantes. Ver milagre não gera fé. Saber de milagre não gera fé. Correr atrás de milagre não é fé. Fé é descansar na autoridade de Deus. Fé é invocar a palavra de Deus. Como Jesus vai se admirar de um outro oficial que vai dizer para ele: dá apenas uma palavra. Eu sei o que é autoridade. Dá apenas uma palavra, a tua palavra. Isso é fé. E é isso que nós devemos buscar em oração. Fala, Senhor. Dá a tua palavra, Senhor. Diz, Senhor, a palavra que tens a dizer. Porque a tua palavra não volta vazia. A tua palavra faz o que ela saiu para fazer. Fala, Senhor, para que o meu coração se encha de certeza e de convicção. A certeza de que aquilo que eu espero é tão certo quanto o sol que se levantou. A convicção de que o que eu não vejo já está feito. Que isso é fé. O que é que nós esperamos? Nós esperamos a redenção. O que é preciso para ter a redenção? Que Jesus, o Cristo, satisfaça a justiça de Deus. Quem é que tem fé? Quem tem fé é aquele que tem certeza da sua ressurreição.
porque tem profunda convicção de que tudo o que tinha de ser feito para que ele fosse salvo foi feito na cruz do Calvário e na ressurreição do Cordeiro. Fé. Esse é o sinal que esse milagre passa para nós. O que é fé? Fé é acreditar na autoridade do Cordeiro. Se ele disser, basta. Fé nasce de ouvir a palavra de Deus. E é por isso que o melhor que nós todos podemos fazer para ter a fé desperta em nós é nos debruçarmos na palavra de Deus em comunidade. Porque Jesus disse que quando 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, ele vai estar lá, ele vai ser a terceira ou a quarta pessoa. E que ele vai se manifestar lá como não se manifesta em nenhum outro lugar. O problema todo é o que é estar em torno de Jesus. Reunir-se em nome de Jesus. Se eu chamar os amigos para uma rodada de cerveja, enquanto a gente fala sobre Jesus, isso é reunir-se em nome de Jesus? Onde é que a gente se reúne em nome de Jesus? Num lugar dedicado para as reuniões dos crentes? A gente se reúne em nome de Jesus em torno da ceia. Porque Jesus disse: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Quando vocês estão em comunhão diante do pão e diante do vinho, vocês estão reunidos em meu nome. Isso é o lugar onde a palavra de Deus vem para gerar fé, para gerar certeza, para gerar convicção. Por isso que o autor de Hebreus disse: não abandone as congregações, não deixe de se reunir em torno da mesa. Isso quer dizer então que a gente não pode, quando vê uma coisa que não está legal, se separar? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que se tudo que a gente faz sem quebrar a paz, para não perder o vínculo da comunhão. Não conseguimos mais andar juntos, mas vamos continuar em paz. Se Deus te abençoe lá e você me abençoa aqui. Ok? Ok. Isso nos mantém em torno da ceia. Não pode ter animosidade, não pode ter rivalidade, não pode ter competição, não pode ter você vai ver. Não pode. Aí não está mais em torno da ceia. Porque a ceia é o lugar do perdão. A ceia é o lugar onde nós nos reunimos para experimentar mais uma vez e declarar mais uma vez o perdão com que fomos perdoados e o perdão com que perdoamos. É a celebração de que nós somos a igreja de Cristo, com todos os nossos percalços. E naquele momento, Jesus aparece como não aparece nenhum outro. Não, isso também não quer dizer que toda vez que tem culto tem de ter celebração da ceia. Nós estamos aqui e estamos em torno da ceia. Ainda que nós não a ministremos hoje, todos nós aqui estamos munidos da unidade que tem na ceia. O Senhor Jesus vai aparecer. E Ele vai dar a sua palavra. E a sua palavra vai provocar fé.
e nós vamos agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é dom de Deus e só pode ser alimentado por Deus. É isso que Jesus estava dizendo para esse homem. Você não crê, e nem pode, mas eu vou lhe dar fé. Como que o Senhor vai me dar fé? Eu vou fazer você ouvir a minha palavra. Vai. Teu filho vive. E ele foi. E não foi correndo. E não foi tropeçando nas pedras. E não foi fazendo a montaria dele atropelar todo mundo. Ele foi firme, mas sólido e calmo. Porque é isso que a fé faz. A fé acaba com a ansiedade. A fé acaba com a ansiedade. A fé acaba com o tormento. É um tormento ficar esperando algo que não vem. A fé promove descanso. E descansadamente ele foi, porque a palavra de Deus foi até ele e gerou fé. Ele creu na autoridade daquele que falava. Não é o que ele falava, é o que o fazia falar. Porque qualquer um pode falar qualquer coisa. Mas quando você fala, movido por autoridade, é isso que gera fé. Não era só o que ele dizia, mas como ele dizia. Os ouvintes de Jesus viriam a dizer isso. Ele fala como quem tem autoridade. Quando ele fala, a gente vê aquilo e diz: isto é a verdade. Esse homem disse a verdade. Como você sabe a autoridade dele? Olha a autoridade dele. Ele fala como se ele mesmo tivesse escrito a Bíblia. Ele fala como se fosse ele que tivesse ditado para Moisés. Isso é autoridade. E é isso que essa palavra autoritativa de Deus é que gera fé. Por isso que nós nos reunimos em torno da ceia e da palavra. Não do estudo bíblico pura e simplesmente, é da palavra, na expectativa de que o Espírito do Senhor nos traga a palavra de Jesus. E isso vai gerar fé na gente. E isso vai fazer com que nós agrademos a Deus. Porque só com fé é possível agradar a Deus. E aqui ele foi. E ele chegou em casa, antes de chegar em casa, já estava a caminho de Cafarnaum, quando os seus servos vieram-lhe ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Ele indagou a que hora tinha acontecido, e aí ele reconheceu ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera. Mas se ele tinha fé, por que ele indagou?
Ele já não devia ter dito aleluia, glória a Deus. Porque a fé não tem medo da comprovação. A fé não é estúpida. Uma fé que não pode ser questionada não merece ser crida. A fé não é estúpida. Ele disse: meu filho vive, vive. E quando? Quando a cura se manifestou nele? A cura se manifestou nele às 19 horas do dia de ontem. E ele disse: foi essa hora. Essa hora que Jesus de Nazaré disse: vai, teu filho vive. Fé é convicção e é certeza. Por isso a fé dá descanso. A fé nos faz vencer o medo, vencer a ansiedade, vencer o tormento. A fé promove descanso. Mas a fé não tem medo da realidade. Pode indagar para ver se não é assim. A fé não tem medo da verdade. A fé não tem medo da realidade. A fé não é um montão de sugestões que eu tenho de ficar repetindo, porque se eu parar de repetir não se cumpre. A fé diz para mim: vai ao médico, mostra para ele. Não, o médico não tem fé, aí ele vai falar para mim que eu não estou curado. Vá lá, rapaz. Isso aqui não é disputa de quem fala melhor, não. Isso aqui não é neurolinguística, não. Não é pensamento positivo. Se Jesus fez, todo mundo vai ver. Ou você acha que Jesus é dos tais que diz assim: oh, mas não conta para ninguém, assim, porque pode ser que o cara te lance uma palavra negativa, uma palavra amaldiçoada, e aí você perde o que eu estava tentando te dar, entendeu? Não, você tem de dizer: eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Vai acontecer, já aconteceu. Ei! Tá ou não tá? Aconteceu ou não aconteceu? A palavra que você ouviu foi da autoridade de Deus ou do engano do homem? Se veio da autoridade de Deus, pode ir ao médico. Se veio do engano do homem, não adianta ficar dizendo: estou curado, estou curado, estou curado. Fé é convicção, certeza. E nem é certeza de milagre, é certeza da presença de Jesus em mim e comigo. O que foi que Jesus me comunicou, irmão, diante disso? Ele me disse: filho, não tenha medo, eu estou com você. Filho, vai em frente, nós vamos juntos. Você não está sozinho. Como dizia um hino que um amigo de muitos anos compôs, ele dizia: eu sei para onde vou e sei quem vai comigo. Eu sei quem põe no meu coração a música
quando chegar a alvorada. Eu encontrei um amigo, e nesse amigo um tesouro. Isso é fé. E o que traz isso é a palavra de Deus. Que nasce da presença de Deus. Que nasce da audição da palavra de Deus. Que nasce da comunhão com Deus. E aí o texto diz que ele reconheceu-se àquela hora, ele creu, ele e toda a sua casa. Creu no quê? Que o menino estava curado? Não, já estava lá visto, o menino está curado desde ontem. Creu no quê? Ele creu que Jesus era o Messias. Ele é o Messias. E ele é o Messias não porque ele tem poder. Ele é o Messias porque ele tem autoridade. Ele é o Messias porque a palavra dele me fez descansar antes que eu visse qualquer coisa. A palavra dele me livrou do meu tormento antes que eu soubesse do meu filho. A palavra dele me fez andar a passos de paz. A palavra dele disse para mim: não precisa ter pressa. Já está feito. A palavra dele me fez andar altaneiramente. Mesmo que para mim a situação parecesse a de Abacuque. Não há mantimento no campo. O fruto da oliveira mente. As ovelhas não estão mais no aprisco. Mas a palavra dele me alcançou. E eu andei triunfantemente no meio dos escombros. Eu confiei nele. E eu descansei nessa confiança. E agora não mais me importava ver. Eu não precisava mais ver o fruto da oliveira. Eu não precisava mais ver os mantimentos. Eu não precisava mais ver as ovelhas voltando. Eu não precisava mais ver. Alguma coisa dentro de mim me dizia: descansa. Você está no lugar certo. Você está com a pessoa certa. Tudo virá a seu tempo. Fé. Lança fora todo o temor. Fé é o fim da ansiedade. Não é necessariamente a aurora da visão do milagre, mas é certamente o descanso na autoridade de Deus. Esse é o sinal. Esse milagre sinaliza para nós o que é fé e o que é que Jesus está esperando encontrar quando vier à terra. Porque o Senhor Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, será porventura encontrará fé na terra? E você olha à sua volta e parece que o que mais tem é fé. Parece que fé é aos borbotões, inclusive. Tem gente crendo em tudo. Não, isso não é fé. Fé é isso aqui. Vai. Teu filho vive. E o coração
descansou. Agora ele estava sendo carregado pela palavra de Deus. Fé é ser carregado pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Hoje é dia de festa na casa do Pai. Todo dia é festa na casa do Pai. Sempre existe uma chance, sempre há tanta esperança. Como toda criança, minha festa é na casa do Pai. Porque o filho retorna para a casa do Pai, no lugar do folguedo, casa do Pai. Nosso Deus amoroso, nosso Pai carinhoso. Todo dia é dia de folia na casa